Olá, gestoras e gestores de RPPS. Estamos aqui para o 10º episódio do nosso programa semanal Valorize-se Mais em 15 minutos. Hoje vamos dar uma geral em vários aspectos da economia e alguns indicadores. Vamos lá, roda a vinheta. Vamos começar, então, falando dessa semana, saiu o IPCA de março, né? E aí fechando o trimestre. Então, vou colocar aí para vocês um gráfico, né? Mostrando a evolução do IPCA nesse primeiro trimestre. Está aí, no trimestre, né? O IPCA fechou em 1,42, né? Sendo 0,16 no mês de março, né? Então, a gente consegue ver aí uma forte redução do IPCA, que é parte da sua meta atuarial, de fevereiro para março. Fevereiro ele estava com 0,83 e em março ele fechou com 0,16. E assim, fechando o trimestre com 1,42. E nos 12 meses, a 3,93 no acumulado de 12 meses. E aí vamos ver esses dados a nível de ano, né? E dentro das faixas de meta, que é a meta, né? Está aí no nível de 3,25, caindo para 3 aqui na parte, né, de janeiro a fevereiro de 2024. A meta era 3,25 em 2023, ela caiu para 3, ela está no acumulado do ano em 3,93, como a gente pode observar aqui, e o teto da meta, né, hoje está em 4,5%. Então, a gente ainda está um pouco fora do centro da meta, que é o que o Banco Central vem buscando cada vez mais e mirando isso. Então, isso também já nos dá a explicação de que talvez as próximas reuniões, né, ainda nesse semestre, a redução da taxa Selic meta seja de 0,25 pontos percentuais. Esse é a nossa expectativa aqui na Mais-Valia Consultoria. Com essa IPCA acumulado no trimestre, né, em 1,42, a meta atuarial de vocês para o ano também, né, ali considerando um juro atuarial de 5%, IPCA mais 5%. Eu sei que alguns de vocês são 5,10, 5,15, 4,97, 4,88, mas a meta atuarial de vocês em 2024, no primeiro trimestre, ela está em torno de 2,60, 2,70 aproximadamente, dentro desses intervalos de juros que eu comentei. E um dado para vocês anotarem. Então, a meta atuarial de vocês, IPCA mais em torno de 5%, acumulado no primeiro trimestre, 2,60, 2,70. O CDI, o velho CDI, rendeu 2,99 no trimestre, praticamente 3. Então, o CDI está batendo a meta atuarial nesse primeiro trimestre. Pegando mais alguns dados também, o Ibovespa, né, a Bolsa, está com uma queda acumulada no trimestre, no ano, considerando aí até esses primeiros dias de abril, em menos 5,06%. Então, aí para a gente ter esses números em mente. Com isso também, nós tivemos, por esse movimento da Bolsa, ele foi muito provocado pela saída
de recursos, como a gente chama, né, carinhosamente, dos gringos. Eles tiraram recursos daqui e compraram dólares e voltaram para os seus países, principalmente para o mercado americano também, no fluxo de capitais pelos mercados do mundo. E aí isso, e aliado a outros elementos que eu vou falar aqui, elevaram essa semana o dólar para acima de 5 reais por dólar. Né? Ele vinha ali um pouquinho abaixo de 5, mas essa semana ele oscilou entre 5,06, 5,07, chegando até 5,09. Quais os fatores que pressionaram o dólar? Então, primeiro, aqui no Brasil, a saída dos gringos, né, que venderam ações, ajudando a derrubar o índice, pegaram esses reais, foram no Banco Central, compraram dólares e remeteram. Então, isso aí já deu uma pressão sobre o dólar. O juro americano também, a inflação nos Estados Unidos, ela está bem resistente. Ela não vem caindo, e isso fez com que os recentes recursos e os recentes posicionamentos do Banco Central americano também, de manutenção dos juros que lá estão muito elevados, entre 5% e 5,25%, por mais tempo. Então, lá vai ficar com esses juros por mais tempo do que se imaginava. Se você perguntar para mim ou para qualquer investidor, economista no mundo, qual é o porto mais seguro para o dinheiro no mundo todo, todo mundo vai responder que é a economia americana, os títulos privados e os títulos públicos americanos. Então, isso também suga a poupança do mundo em direção ao dólar. Então, para aplicar lá, tem que se comprar dólar. Então, isso também gera uma pressão. A própria economia americana, ela vem mostrando um certo crescimento, o que tem colaborado também para a manutenção desses juros por mais tempo, que na nossa visão, é uma coisa a ser observada, porque é um ponto de delicadeza. Juros longos por muito tempo, eles, em algum momento, eles sufocam a economia. E isso é a própria razão da elevação dos juros. Outra coisa que tem pressionado também e sugado dinheiro pela economia americana é a inteligência artificial. Está uma febre, né? Muita gente achando que vai resolver inúmeros e inúmeros problemas e ganhos de produtividade. Nós não estamos negando isso, mas a gente acha que é um pouco exagero disso, e isso tem levado principalmente o índice da Bolsa de Tecnologia, do S&P 500, onde principalmente a Nvidia, a Microsoft, a Apple, o Google, empresas que usam inteligência artificial, teriam um ganho muito grande de produtividade, de expansão, de resolutividade de problemas, e isso também tem, então, valorizado enormemente essas empresas e puxado os índices das bolsas americanas. Então, como nós já falamos em vídeos anteriores, isso é um ponto de atenção, porque a gente imagina que a gente pode ter uma realização aí na frente, né? Voltando ao velho chavão, bolsa a gente compra na baixa e vende na alta. Ela está nas maiores altas históricas, principalmente o índice S&P 500, o próprio Dow Jones e o índice da Nasdaq também. O outro problema que tem, ou a outra causa que tem diminuído a oferta de dólares aqui no Brasil, é a crise do setor imobiliário chinês. A construção imobiliária na China vem passando por uma crise, vem passando por uma redução, e ela é em torno de 20% do PIB chinês. E lá se usa muito aço para construção. E o aço, para ser feito, precisa de minério de ferro. Minério de ferro, o maior produtor e exportador mundial, somos nós, o Brasil, através da Vale. Então, com a menor venda de minério, né, entra menos dólares aqui no Brasil também. Então, isso também pressiona uma escassez de dólar, fazendo com que ajude a pressionar os preços.
A gente tem também aqui, né, uma coisa que foi ruim no nosso mercado, que ajudou a saída de estrangeiros, foram as recentes intervenções do governo na Vale, na Petrobras, na Eletrobras. Enfim, isso tudo gera uma instabilidade, uma preocupação e aumenta o apetite para alguns capitais fugirem do Brasil. O próprio diferencial de juros também. Deve haver um equilíbrio entre o juro aqui no Brasil e o juro lá fora. O juro lá fora, que é o melhor abrigo para o dinheiro, não cai e os nossos juros vêm caindo. Então, a diminuição desse diferencial, né, faz o investidor pensar, poxa, com essa menor diferença, eu prefiro ir para o exterior do que ficar aqui. E outro fator de preocupação também é a própria condução da nossa política fiscal, do equilíbrio das contas públicas aqui no Brasil, que isso está bastante complicado, né? Bastante desacreditado. O rombo das contas públicas para 2024 e já para 2025 também, eles são grandes, vai exigir um esforço de arrecadação que está meio limitado, porque seria via aumento de impostos ou redução de despesas. Pelo lado da despesa, a gente não vê nem discurso, né? Só discurso de economista com seus modelos e as suas bandeiras de como deveria ser conduzida o gasto público no Brasil. Mas dificilmente se ataca a despesa. É sempre pelo lado da receita e buscando mais dinheiro. Foi assim com a taxação dos fundos offshore, de pessoas de alta renda, recentemente a retirada de isenção fiscal para pessoas físicas daqueles títulos CRI e CRAS, né, buscando trazer mais arrecadação para o governo, para buscar um menor desequilíbrio. Não é nenhum equilíbrio, é um menor desequilíbrio para suas contas. Com isso tudo também, apareceu uma outra oportunidade aí muito boa também, que a gente já vem falando, que é nos títulos públicos federais. Vou botar aí para vocês a cotação das NTNs-B ontem, né, dia 11 de abril, está aqui, dia 11 de abril, praticamente todos os vencimentos, olha aqui, 2025 com 5,99, 5,93, e nos mais longos, lá a partir de 2045, já acima de 6. Então, aquele nível, lembra a tua velha meta atuarial, que era IPCA mais 6, a NTN-B, a partir de 2045, está te dando isso. Então, é uma rentabilidade muito boa, né? Vale a pena dar uma olhada. Quem ainda não comprou título público, olhar, comprar diretamente. Continuam aí boas instituições onde vocês podem comprar. O custo é muito pequeno, né? Na grande maioria dos casos, não tem custo para vocês comprarem isso. É o título mais seguro, mais rentável e com maior liquidez da economia brasileira. Então, vale a pena dar uma olhada. Tem na política de investimentos de vocês espaço para isso. Então, a gente acha que vocês devem olhar isso também. Outro fator que vem afetando aí o mercado também, vou botar aqui, ver se é essa notícia aqui. Essa indefinição da condução da política monetária nos Estados Unidos tem adiado a abertura de o IPO, aquela operação de mercado primário. IPO é operação de mercado primário. Isso pode cair na sua prova de certificação. Sim, falando em prova de certificação, acabei de chegar do congresso da APEPREM, lá em São Paulo, da Associação Paulista, e breve vocês vão receber isso, vai sair uma portaria da Secretaria da Previdência de que a certificação de nível básico para qualquer RPPS, independente do porte ou do volume de recursos, vai ser aceita a certificação básica até dezembro de 2025. Notícia aqui para quem não assistiu a palestra da Márcia, representante da Secretaria da Previdência. Então, até dezembro de 2025, serve a
certificação básica para todos os níveis de RPPS, para todos os cargos. Mas isso não impede, não foi alterada a obrigação de vocês terem até 31 de julho de 2024, estou até aí falando em várias camadas, até 31 de julho de 2024, ter todos os membros do comitê certificado e metade dos conselhos e dos dirigentes. Tá legal? Vamos ficando por aqui, vou parar de apresentar para voltar aqui e ficar numa imagem legal. Esses eram os aspectos que a gente queria abordar no 10º episódio do Valorize-se Mais. Semana que vem tem mais. Até lá, um abraço.